Shalom, amados, paz seja convosco. Amém, amém, amém. Bem-vindos ao nosso encontro com o Senhor, nossa adoração a Deus. Feliz Dia das Mães a todas as mamães. Em nome do Senhor, amém. Deus abençoe todas as mamães, futuras mamães também, em nome do Senhor. Neste momento nós estaremos iniciando, entrando na presença do Eterno, nosso Deus. Estaremos orando. Nosso Deus, Ele é o Criador dos céus, da terra, do homem, do mar, dos homens e das mulheres. E eu sinto neste momento de nós clamarmos, há poder na oração. Lembro de um tempo atrás, na oração inicial, a mãe da Rosana estava com uma enfermidade, não conseguia ouvir. E naquela oração, a unção foi até onde estava a dona Elza e ela foi curada. Amém. Nesse momento eu convido você a estar orando. Se você quer ficar de joelho, quer ficar de pé, a oração hoje vai ser uma oração especial. Vai ser hoje, você vai estar orando por aquelas mães, hoje, mães, que estão agora nos hospitais, vendo os seus primogênitos entubados. Hoje tem mães que passaram o Dia das Mães nos hospitais, vendo o bebê lutando pela vida. Eu peço que você neste momento esteja orando por essas mães. Lembre-se dessas mães que estão nos hospitais agora, com o primeiro bebezinho ali, um aparelho, respirando pela vida. Você vai poder orar. Você, mãe, você, pessoas podem orar. Você, homem, pode orar para que essa força, a presença do Eterno entre agora nesses hospitais. Mulheres passaram o primeiro dia das mães hoje com seus bebês na UTI neonatal. Peço para o Senhor enviar força, mandando enviar o Espírito do Senhor. Se coloca como um altruísmo no lugar daquela mãe. O que aquela mãe está vendo agora? O que passa no coração daquela mãe? Aquela mãe está precisando da sua oração. Aquela mãe está precisando da sua oração agora. Por aqueles bebês que estão agora internados, lutando pela vida. Ore por essas mãezinhas que estão agora clamando pela vida dos bebês. Já estive na UTI neonatal orando por bebês. Já estive algumas vezes. E ali é como se tivesse um espírito da morte rondando, tentando levar os bebês. Você pode clamar, mãezinha, clamar por que Deus dê força para aquelas mães que estão agora nos hospitais, clamando por seus filhos. E o Senhor enviará o seu anjo lá. O clamor o clamor como o clamor de Agar. Agar clamava pelo filho dela que estava morrendo. O clamor de Agar. Senhor, envia força para essas mulheres, para que estão com seus filhos agora na UTI, Senhor. Ore também pelas mães cujo dia de hoje passaram com seus filhos, sofreram traumas, acidentes domésticos, acidentes de veículo, mães que queriam todos os filhos da mesa, porém alguns dos seus filhos sofreram acidente logo hoje, voltando de viagem. Ora para Deus, dá vida para essas mães, para esses filhos. Ore, Senhor, dê vida para essas pessoas que estão hoje, a mamãe, que estão com seus filhos internados agora, meu Senhor, sofreram acidente, estão entre a vida e a morte, adultos. Mães cujos filhos estão com diagnóstico terminal, mães que estão vendo seus filhos morrerem por causa da enfermidade.
Fala, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Não é esse o sentido da vida. Não é normal os pais enterrarem os seus filhos. Fala, Senhor, tem misericórdia, Pai. As crianças que estão, Pai, lá no hospital Pequeno Príncipe, Pai, em Curitiba, meu Deus, com doenças, com cânceres, que pais e mães que estão se despedindo dos filhos, tenha misericórdia, meu Deus. Pais que estão se despedindo dos filhos, Pai, que estão, segundo a ciência, não há mais diagnóstico, mas nós cremos num Deus, Rafa, um Deus que cura, um Deus que traz salvação, um Deus que dá vida. Oh Elohim, Senhor Todo-Poderoso, tem misericórdia, Pai, dessas mães que estão com seus filhos, Pai, com um diagnóstico, Pai Santo, de enfermidades terríveis, meu Deus. O coração da mãe e do pai, tenha misericórdia, Pai, há poder na oração. Shalom, a tua paz, plenitude, Pai, nesses hospitais. Também te pedimos agora, Pai, por aquelas mães que hoje, logo hoje, enterraram os seus filhos, Pai. Mães que hoje, Pai, enterraram os seus filhos, Pai, por meio de uma enfermidade, por meio de uma doença, de uma tragédia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, envia consolação, Adonai. As mães que perderam seus filhos logo hoje, esse dia memorável, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, dessas mães que hoje sepultaram seus filhos, Pai, com uma dor na alma, como se dilacerasse o coração. Tenha misericórdia, Adonai. Consola, Pai, porque do Senhor é toda a vida te pertence, toda a vida pertence ao Senhor, Adonai. Está escrito também que o Senhor é Pai dos órfãos, meu Deus, Pai das viúvas, Pai. Também lhe peço por aquelas pessoas que hoje, Pai, passaram o primeiro dia das mães sem as suas mães. Pessoas, Pai, que há um ano atrás, Pai Santo, estavam com as mães nas suas mesas, Pai, e um ano depois, Pai, um diagnóstico, Pai, uma enfermidade, uma doença, Pai, tiraram as mães, Pai, ao redor das suas mesas, Pai. Eu lhe peço também, Pai, por esses filhos, Pai, órfãos, Pai, de mãe, Pai. Que ainda que meu pai, minha mãe me abandonaram, o Senhor me acolherá. Senhor, acolha, Senhor, esses que estão agora, Pai Santo, que perderam suas mãezinhas, Pai, de uma maneira trágica, repentina, Pai. Eu lhe peço, Pai, a tua agora graça, a tua unção, Adonai, o teu consolo, Adonai. Tu és um Deus consolador. Pedimos a sua graça, Pai Santo, sobre cada família, Pai, Pai, em nome santo do seu filho Yeshua Mashiach. E, Senhor, nesse momento agora, Pai Santo, queremos orar por nós, pela tua igreja, Pai. Queremos te bendizer pela saúde, queremos te bendizer pela alegria, queremos te dar ações de graça, Pai, pelas mães presentes, pelos pais presentes, pelos filhos vivos. Queremos te dar graça, Pai Santo, pela plenitude da vida. Queremos te dar graça, Pai, por mais um dia, Pai, para vivermos, Pai. Queremos te dar graça, Pai Santo, pelo amanhã. Queremos te dar graça pelo hoje. Queremos te dar graça pela tua bênção da vida, Senhor. Oh, meu Senhor, tu é aqueles que nos acolhes como uma galinha, coloca seus pintinhos debaixo das tuas asas. Assim é o Senhor Deus, conforme Jesus disse na sua palavra. Queremos estar debaixo das tuas asas, Adonai. Queremos estar debaixo das suas asas. Você agora pode adorar a Deus. Você pode levantar suas mãos a Elohim, o Senhor dos céus. Você pode respirar o seu espírito, respirar a vida. Você pode respirar a graça. Você pode respirar o perdão dos seus pecados. Esse lugar está tomado agora pela presença do Senhor. Oh, pode contemplar o Pai das luzes, o Senhor.
Adore a Deus. Adore ao Deus. Toque os céus. Toque os céus. Santo, 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 santo. Glória, glória. Você pode dar glória. Você pode dar aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Renda ações de graça. Fala, obrigado, meu Deus, porque eu posso respirar. Obrigado, Deus, pelo que eu posso contemplar, Pai Santo, a tua beleza, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela vida em comunidade. Obrigado, meu Deus, pelos meus irmãos. Obrigado, meu Deus, pela liberdade que nós temos, Deus, de cultuar ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos te adorar. Obrigado, meu Deus, porque queremos te celebrar essa noite, Pai. Adonai. Queremos te adorar, meu Deus. Tu és a minha força. Fala o que Deus é para você. A tua fortaleza, a tua alegria. Tu és a nossa força. Nós te amamos, Hashem. Nós te adoramos. Deus de amor, Deus de amor, Deus maravilhoso. Deus de amor poderoso. Santo, santo, santo. Nós podemos te adorar. Junto com os anjos agora, celebrar. Junto com os anjos, adorar o Senhor, Elohim. Oh, Rabaraba Sodorobaracam. Junto com milhões e milhões e milhares de milhares. Declarar que Ele é santo. Santo. Santo é o Senhor. Oh, Barashedarabalavassou. Santo, santo, santo. Junta-se com milhões de milhões e milhares de milhares. Fala, Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. Tu és a minha vida. Tu és o meu respirar. Tu és o meu motivo de vida, Hashem. Todo-poderoso, santo, bendito seja o Seu nome. Deus que dá vida. Deus que cura. Deus que sara. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. 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 Orobashikare bateri kanarabarabanas. Soreblete kanarabanas. Santo, 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 santo. Queremos te agradecer, Senhor, meu Deus. Adonai. Oh, Adonai, Todo-Poderoso. You protect. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor dos exércitos. O Bahá de Canarabla Shederible Seteri Pavanas. Iri Pledere Plevastotori Plevanas Seteri Plevanas. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Todo-Poderoso. Queremos te agradecer, Deus, pela vida, Pai. Quinta-feira, o Senhor trouxe uma palavra sobre o poder da oração silenciosa. Diz os sábios que o povo de Israel, os assidutes, antes de entrarem na presença do Senhor em cultos, eles ficavam uma hora em silêncio antes de orar ao Senhor. Neste momento agora em silêncio, você possa estar em espírito
falando com o Senhor, agradecendo Ele, ao Senhor, em espírito. Em espírito, paz no seu interior. Você é o templo do Senhor. O Senhor está dentro de você. Gratidão, meu Deus, gratidão, 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 Senhor, gratidão, gratidão, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa presença maravilhosa do Senhor, Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de viver. Queremos ouvir, Pai, o recado nessa noite, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Estamos ouvindo a Tua voz, Pai, na palavra, sendo, Pai, como na chão de pisar, Pai, dar o primeiro passo, descobrindo, Pai, que lugar que nós estamos vivendo, Pai, num dos lugares da alma, Senhor. Fala mais uma vez conosco por meio da Tua serva, Pai. Queremos compreender e entender o Teu recado. Em nome de Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Buscando do Senhor uma mensagem para essa noite, semana inteira o Senhor foi falando sobre a voz do Senhor. E, se você vê, quando Jesus foi batizado, está lá em Mateus 3, não precisa abrir, você sabe o que aconteceu, né? Veio uma voz do céu. E disse o quê? Eis uma voz dos céus que dizia, Mateus 3,17, que dizia, a voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos, existe uma voz que vem do céu para dizer quem nós somos, pelo olhar dele. Talvez, pelo olhar das pessoas, Jesus não passou situações que ele foi desprezado? Sim ou não? Sim. Jesus veio com uma missão aqui nessa terra e tem gente que falou para ele, duras são essas palavras, e tem gente que se voltou e foi para trás. E aí Jesus olhou para os outros, e vocês também vão? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, ele passou situações e sentimentos, mas veio uma voz do céu que disse, você é meu filho amado. Então, querido, existe uma voz que vem do céu, que às vezes é contra o teu sentimento, contra outras coisas que você está ouvindo. Uma voz que vai dizer quem você é para Ele, nele. Está entendendo? Pela visão dele. Você é meu filho amado. Podem uns desprezar você, podem uns não querer te seguir, podem dizer que você não é meu filho, porque tem gente que não reconheceu que Jesus era o filho, dizia que era apenas um profeta, mas a voz do céu veio e disse, você é meu filho amado. E pensando sobre isso, a voz, talvez se você quiser abrir João 10, pode abrir, mas eu vou ir citando, tá? Porque são textos conhecidos, eu quero ir andando com a mensagem. João 10 fala, Jesus fala sobre o bom pastor, fala de ovelha, fala de voz, fala de reconhecer a voz, fala que ele é o bom pastor, ele conhece as ovelhas, ele chama as ovelhas pelo nome e as ovelhas ouvem a sua voz e
Isso está no versículo 3, se você quer conferir. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E olha o 4 de João 10. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Por quê? Reconhecem a sua voz. E o que diz o 5? De modo nenhum, diga de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Quer dizer que tem uma voz, a voz que as ovelhas reconhecem, mas também existe uma voz de estranhos, e desse diz: quem é ovelha não vai seguir a voz de estranhos. E o que é uma voz estranha? De estranho? É tudo aquilo que não condiz com a voz do meu pastor. Um dia eu ministrei para as crianças, e eu explicando para elas, eu acho um exemplo bem prático do que é uma voz estranha. Por exemplo, já foi ensinado para elas os mandamentos, não roubarás. Aí eu falei, daí você está na escola, falando para elas, né, a linguagem dela. Aí você está na escola, e aí um amiguinho seu fala assim, nossa, naquela mercearia lá, é facinho pegar aquele doce. Tem um senhorzinho lá que cuida que nem vê nada. Eu fui lá e peguei um doce. Eu falei, o que você vai fazer se alguém te falar isso? Aí as crianças sabiam, não roubarás. Eu falei, essa é a voz do bom pastor. A voz do estranho é que vai dizer, não tem problema, pode roubar. Aí uma criança falou, eu já roubei. E aí eu lembro que ela confessou isso numa escolinha. Falei, pois é, né? Lembra que você já confessou para Jesus e já pediu perdão. Seu coração já está limpo. Mas, gente, eles entendem. A gente entende quando há uma voz estranha. E eu quero, nessa noite, como é que eu vou dizer? Eu poderia falar muitas coisas sobre voz. Mas a linha de raciocínio que eu quero, uma porção, né, sobre isso hoje, nessa noite, é sobre identidade. É essa linha que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite. Essa voz que vem de Deus, do céu, para afirmar a nossa identidade nele. E nós vamos ver na Bíblia pessoas que tiveram conflitos, que por algum instante ouviram outras vozes e não estavam fluindo em Deus, no seu destino, no seu propósito, porque nós nascemos com um propósito, amém? Desde o ventre da nossa mãe, antes de nós nascermos, diz a Bíblia, em Salmo 139, que cada um dos nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor. Quer dizer que Ele escreveu uma história para mim e para você. Amém? Gente, se alegra com isso. Tem uma história, um roteiro, algo que Deus escreveu para você. Só que nesse meio tempo, a gente vai ouvindo coisas, passando situações, e se a gente não der ouvidos à voz certa, aquela que sabe sobre nós, aquela que pode determinar o nosso futuro, nós podemos viver uma vida frustrada. Uma vida que não vive o propósito porque está enganado por uma voz que talvez diz, uma voz que é uma voz de rejeição, uma voz de medo, uma voz de incapacidade. E é sobre isso que eu quero falar. Só que quando nós vemos em João 10, o foco aqui, gente, é você reconhecer a voz do Senhor. Não é só ouvir uma voz, mas é reconhecer que é o Senhor falando. Dona Neuza, vem aqui rapidinho. Não é à toa que a senhora veio com essa echarpe. É echarpe? Essa echarpe. Não é à toa, minha filha. Deus tocou no seu coração.
para você vir com isso hoje. E agora você vai vendar os seus olhos. Venda os seus olhos aí, põe isso aí nos seus olhos. A senhora não vai poder enxergar. Tá bom? Aí eu vou apontar para algumas pessoas que vão vir aqui sem fazer barulho, ninguém vai falar nada. Vai ficar na frente dela e vai chamar 2 vezes. Que nem o Senhor falava com Samuel. Samuel, Samuel. Vai chamar. Neuza, Neuza. Vamos ver se ela conhece a voz de quem. Não está escutando, né? Não estou vendo. Estou escutando, eu estou, mas não estou vendo. Pode. Ó, só um pouquinho. Fica aqui. Vai formando a fila aqui. Primeira pessoa, vamos ver. Fala assim, Neuza, Neuza. Quem que é essa pessoa? Esqueci o nome. Ela senta onde? Ali. Ah, tá, Maísa. Ah, muito bem. Neuza. Quem que é essa voz? Pode falar mais uma vez. Neuza. Não sabe? Gente, vocês viram que ouvir a voz é uma coisa e reconhecer é outra? É? Próximo. Neuza. Bate minha filha. Não abre o olho ainda. Mas é diferente o sentido do coração quando você reconhece a voz? É diferente? Você confiaria se ela te falasse alguma coisa? E se eu botasse... Eu podia fazer essa dinâmica, botar um obstáculo aqui na frente. Se ela falasse, mãe, vai para a direita, vai para a esquerda, pula agora. É uma voz que dá uma confiança, que você reconhece, né? Olha só como é. Fala. Neuza. É aquela irmã que você falou. Oh, Heloísa, acertou. Neuza. Mais uma vez, uma chance. Neuza. Olha quem é. Obrigada, dona Neuza. Amém. Podia fazer com cada um, porque é muito divertido, assim, essa sensação. Eu fiz com as crianças, e daí eu falei, eu também quero fazer. Aí botei as vendas em mim. Gente, a decepção de algumas crianças. Você não sabia que era eu. Uma coisa é você ouvir a voz. Outra coisa é você reconhecer. E como é que você reconhece? Na intimidade. Tendo intimidade, tendo um relacionamento. Por isso que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Só que talvez você está aqui e você não tem muita experiência com esse negócio de ouvir a voz de Deus. E eu quero que você abra em 1 Samuel 3, que fala de Samuel. Você conhece a história? Você sabe que ele foi um menino dedicado a Deus desde antes da concepção. O voto que Ana fez nem tinha coabitado ainda com o seu marido, e ela lá orando, ela já tinha entregue para Deus. Você conhece a história, 1 Samuel 3. Aí você sabe a história, né? Que ele foi entregue pela mãe dele, ele já servia no templo. Conhece, amém? Todos sabem essa história. Aí, tinha já acontecido, ali nos versículos, no 4, o Senhor já estava chamando Samuel,
ele respondia: eis-me aqui. Só que daí ele ia correndo pro Eli. E assim aconteceu. Aí, o que diz o versículo 7? Quem pode ler o 7? E se alguém tiver depois outra versão? Porém Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Olha só! Pode alguém ser consagrado a Deus? Olha só. Ser consagrado a Deus, servir ao Senhor, porque você vê no versículo 1 ali de 1 Samuel 3, o jovem Samuel servia ao Senhor. Pode alguém ser consagrado a Deus, estar servindo na casa do Senhor, estar na casa do Senhor e não conhecer a voz do Senhor? Só que o Senhor quer falar com você. O Senhor quer começar também a falar. Reinaldo. João, é você? Não, pai, eu não te chamei. Reinaldo. Ô, João Pedro, você está brincando comigo? Você está me chamando? Pai, não sou eu, pai. Deita lá. Se essa voz vier de novo, fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Foi o que ele falou, né? E depois aconteceu que novamente a voz do Senhor veio. Você conhece a história? E Samuel daí falou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí já veio uma mensagem daquelas. Já veio uma mensagem daquelas. Olha, Samuel, eu vou compartilhar com você. Eu vou fazer assim, assim, assado. Com Eli, com a casa de Eli, com os filhos de Eli, papapá. Tanto é que quando Eli acordou de manhã, ele meio que falou assim: Samuel, conte-me tudo, não me esconda nada. Pode falar para mim. E aí ele falou tudo que o Senhor tinha dito que faria. E Eli, olha só, isso dá outra palavra, né? Não é o foco hoje. Mas Eli falou: é o Senhor. Só que uma coisa é você ouvir e dizer que é o Senhor falando. Outra coisa é você reconhecer essa voz e dizer: vou deixar essa voz me dar um destino, me dar uma direção. Porque Eli já sabia que o Senhor estava de olho nele, nos filhos dele, já tinha mandado o profeta falar, e ele não tomava atitude. Então, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você reconhecer, e mais profunda ainda é você reconhecer e deixar que essa voz te dê uma direção. Porque às vezes, querido, nós vamos ver agora umas pessoas na Bíblia que tiveram esse negócio de ouvir a voz. Só que elas se sentiam de uma maneira, mas a voz do Senhor vinha e falava por um medroso lá que estava escondido. Ô guerreiro corajoso! Quem que é? Será? Gideão. Vinha a voz sobre uma pessoa que estava, e ela permitia que aquela voz, espera aí, tem alguém dizendo que vai estar comigo, tem alguém dizendo que eu posso, então eu vou acreditar, e agora meus passos não vai ser mais de um derrotado, não vai ser mais de alguém que se esconde, agora está comigo e vou ser eu que vou derrotar esse povo aí inimigo, tá entendendo? Você precisa deixar que essa voz, quando você começar a ter essas experiências de ouvir uma voz que fala que você é amada, que você é querida, daí tem outras, mas você deixa essa voz moldar a tua identidade. Você deixa essa voz determinar, te impulsionar para aquilo que Deus determinou para você. Amém? Você está entendendo? Está entendendo a mensagem? Aleluia? Queridos, e antes de a gente ver alguns nomes, está em Números 13,
se você quiser abrir, eu só quero citar também, porque eu já preguei muito sobre a terra prometida e não quero ficar aqui me atentando a versículo por versículo. Mas você sabe, Números 13 diz que o Senhor falou: eu vou dar esta terra. Uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Era uma afirmação do Senhor. É de vocês, eu vou dar. Aí, eles foram fazer o quê? Espiar a terra. Voltam com um relatório. A terra, até que a terra é boa. Mas se vocês vissem o que tem lá, lá tem gigantes. E nós somos como gafanhotos. Como gafanhotos, isso está no verso 33. Vimos até gigantes, e nós nos sentimos como gafanhotos. Aí tinha um impasse. Uma galera falando esse relatório, e outros 2 apenas. Quem? Josué e Calebe. A terra é boa. O Senhor já disse que vai dar para a gente essa terra. O Senhor vai estar com a gente. Vamos lá, vamos conquistar essa terra. Sempre vão ter, queridos, 2 vozes. 2 visões diferentes de uma mesma situação. Não foi a mesma terra que eles viram? Não foi a mesma? A mesmíssima. Volta alguém dizendo: lá tem gigante. A pessoa não olhou para aquilo que Deus ia fazer eles conquistar. Teve alguém que olhou para a montanha, para a dificuldade, para o gigante, para o obstáculo. E teve Josué e Calebe, os únicos 2, que falaram: o Senhor falou que vai nos dar, Ele vai nos fazer alcançar. Vamos lá, isso está em Números 13, 14. Você conhece a história. Quem seria você nessa história? A que voz você daria ouvidos? A voz do Senhor que disse que te daria? Ou você ia começar a colocar um monte de empecilho? E assim é na nossa vida, querido. Às vezes nós estamos aqui e vemos que uma pessoa recebe a mensagem e flui e vai e tá. E outras pessoas continuam porque vê. Não, mas para mim acho que não. Não, mas não me conhece. Não, eu não consigo. Não, para mim é difícil. Querido, hoje vai ser uma noite que eu peço ao Senhor que a voz dele seja mais forte que todas as outras vozes, até do teu eu, para você fluir naquilo que Deus tem para você. Aleluia. Vamos falar, abre em Êxodo 3, vamos falar de Moisés. Êxodo 3, a partir do 4. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, lembra da sarça ardente? É esse o contexto, tá bom? Observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. 5. Não se aproxime mais, o Senhor lhe advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e jebuseus. Sim, 9. O clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. 10. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você, imagina, querido, Deus falar assim, você. Enquanto o Senhor estava falando, às vezes,
Nossa, que plano! Até que, enfim, o Senhor ouviu o nosso clamor. Aí o Senhor vai falando do plano. Daí... Então, você. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. E aí? Topa ou não topa, Rosana? Aí a resposta dele no 11. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E vai continuar a história, querido, mas eu quero pegar essa porção aqui e dizer: uma voz que te chama para uma missão. Você vai libertar. E algo tão tremendo. Como que ia ficar o teu sentimento? Moisés falou: quem sou eu? Quem sou eu? Às vezes você pensa assim: quem sou eu para orar na minha casa por libertação? Quem sou eu para clamar a Deus que Deus venha e intervenha nessa situação que eu estou vivendo? Quem sou eu? Às vezes a gente tem essa voz que quer falar, tipo assim: não, não vai. Fica aí onde você está. Mas daí, sobre essa voz, vem uma voz que diz que daí basta, basta. Eu estarei com você. Você deixa essa voz ecoar mais alto na tua vida hoje? Eu estarei com você, dona Neuza, aleluia! O que tiver que enfrentar, isso basta, queridos. Isso basta. O Senhor estará comigo, o Senhor estará com você. Às vezes eu estou me vendo, gente, vivenciando problemas e situações, coisas que às vezes dá vontade de sair correndo e você para, como é que eu vou resolver isso aqui, Didi? E agora? Aí vem a voz e diz: eu estarei com você. Amém? Querido, você precisa decidir o que você vai fazer. Se você vai paralisar. É uma missão, às vezes, tão linda que o Senhor nos dá, mas, ao mesmo tempo, é uma missão desafiadora. Aqui o Senhor estava falando para ele libertar um povo, uma nação, e, às vezes, Deus coloca a gente para lutar pela família. Aí você vê. Tudo esses aqui, agora começar a orar. Quem sou eu daí? Eu estou com você. Deixa essa voz falar mais alto. Eu estou com você. Às vezes é uma concorrência, né? Alguma coisa. Gente, quando Deus está com a gente, é essa voz que você precisa deixar que fale mais alto. Verônica, Deus está com você. Aleluia. Amém? Aleluia. Isso faz toda a diferença. Então, sobre essa voz, quem sou eu? Quem sou eu? Você vai falar: essa voz, Deus está comigo. Você pode dizer para você mesmo isso? Deus está comigo. Você crê nisso? Então diga de novo mais alto: o Senhor está comigo. Aleluia. Você vai cumprir a missão que o Senhor te deu? Amém? Vá, por quê? O Senhor está com você. Não fique: quem sou eu? Vá, porque o Senhor está com você. Aleluia. Você pode cumprir essa missão. E essa voz, querido, quando o Senhor diz: eu vou estar com você, essa voz tem que te empoderar no bom sentido, não de feminista, mas te empoderar de dizer: peraí, olha quem falou que vai estar comigo. O Deus Todo-Poderoso, peraí. Isso te dá uma outra postura diante das situações.
Eu recentemente enfrentei algumas coisas que não quero expor aqui, coisas pessoais, envolvendo família lá no Rio Grande do Sul, enfim. E aquilo quis estragar meu dia, meu passeio. Eu estava em viagem, estava no Nordeste, aleluia. Queridos, vocês não sabem a mensagem que eu recebi. Aí eu só falei para o pastor Rodrigo, eu creio que assim foi, assim será, o Senhor cuidou, o Senhor vai cuidar. E, em vez de focar problema, porque eu podia numerar, problema número 1, 2, 3, 4. Eu falei para o pastor Rodrigo, eu não vou deixar isso me afetar. Eu vou crer que o Senhor está comigo e Ele vai dar solução para cada situação dessa. E, querido, o Senhor tem dado solução, né, amor? Pastor Rodrigo é testemunha. O Senhor tem dado solução para cada situação. Então, quem sou eu? Não, peraí. Quem está comigo? Ouça essa voz. Quem está com você? Essa voz diz hoje para você, eu estarei com você. Você vai poder cumprir essa missão. Não porque você é bom, não, porque eu estou com você. Você recebe essa voz? Amém? Abre agora Juízes 6. Vamos ver de Gideão. Juízes, capítulo 6. A partir do 11. Vamos ler só uma parte da história. Essa história está no capítulo 6, capítulo 7. Mas só esse trecho para você entender o sentimento de Gideão. Juízes 6, 11. Então o Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava, olha só o detalhe, debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. O lugar de prensa uva era o lugar de debulhar o trigo? Não. Ó, diz, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Ou seja, o que ele estava fazendo? Escondido. Porque se você vai ver a história, o que acontecia? Eles vinham e roubavam. Esse é o contexto. Então ele estava, bem escondidinho, pensou, ninguém vai me ver aqui, estou aqui para garantir o meu trigo, desse trigo talvez vou ter pão para comer, e sei lá o pensamento dele, vou sobrevivendo. Aí vem o Senhor e senta nesse lugar, o anjo do Senhor, o verso 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse o quê? Quem pode ler aí o 12? Mandei contigo, homem valoroso. Gente, não parece contraditório? Não parece contraditório? Está lá escondido. Na minha versão diz assim, pastora, você é corajoso e o Senhor está com você. Essa é a voz que vem dizer quem você é. Essa é a voz que vem do céu dizer quem você é. Talvez naquele momento você não se vê corajoso, mas o Senhor vê algo em você, porque Ele criou você. Você é a imagem e semelhança dEle. Ele vê algo em você que você, naquele momento, às vezes você não está conseguindo enxergar e nem sentir. Mas vem essa voz do céu para dizer, como eu te vejo, corajoso. E ele foi corajoso, porque se você vê o que ele fez depois, ele lutou ou não lutou? Lutou. Teve lá, se posicionou, negócio das trombetas, dos vasos, toda aquela história. E quando ele se posicionou, diz a Bíblia no capítulo 7, no seguinte, que os próprios lá entre eles se derrotaram. Queridos, essa voz vem para te impulsionar, para dizer quem você é. Às vezes, no momento, nem você se enxerga e nem se sente assim. Mas essa voz vem para dizer sobre essa tua identidade do céu. Quem você pode ser nele. E uma coisa que tem em comum nesses textos, o Senhor sempre diz,
eu estou com você. Com Moisés, tem isso em comum. É por isso que você pode ser corajoso, porque ele está com você. Então, mas ele se sentia assim? Não. Vamos dizer o 13. Quem pode ler o 13? Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Olha o sentimento. Você tem sentimento aí? Eu tenho. Você tem também? Amém? Você não é um robô, né? Você tem sentimento. Aleluia. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Temos sentimentos. Nesse primeiro momento, o sentimento de Gideão é: hã? Tá conosco mesmo? Por que então a gente está passando pelo que a gente está passando? Resumindo. Hã? O Senhor está conosco? Cadê os teus milagres, ó Deus? Você já passou essa crise? Se o Senhor está comigo, por que o Senhor está permitindo ter que passar por isso, Senhor? Mas lembra, Ele vê você corajoso. Corajoso. Aí, o 14. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Quem tem outra versão do 14? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí o Senhor diz: vai com essa tua força. Sou eu que estou te enviando. Aí diz o 15: mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã, minha família, em outras versões, é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante de minha família. Alguém tem outra versão? O melhor? Eu sou o menor. Aí o que diz o 16? Certamente. Pode ler. O Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse só homem. Só um homem. Tipo assim, ó, você vai ferir eles todos como se fosse um só. Queridos, às vezes a gente está com esse sentimento também. Essa voz, uma voz diz: vai lá, você é corajoso. Outra voz: eu? O senhor está... Hã? Eu sou o menor. Um sentimento, às vezes, de inferioridade, um sentimento, entende? De, não, quem sou eu? Eu sou isso aqui, ó. Que eu lutar e libertar e conduzir? Hã? Eu sou o menor. Quem sou eu? Eu estou lá atrás na fila. Não, deve ter outro para você escolher, Senhor. Queridos, mas o Senhor diz: eu estarei com você, vai nessa tua força. Que voz que você vai escolher ouvir hoje nessa noite? Queridos, e ele decidiu ouvir a voz de Deus. Claro, ele teve mais situações que ele, se é o Senhor mesmo, e fez um negócio da lã, do orvalho, e foi fazendo, mas não é o foco aqui hoje falar toda essa história, mas ele foi pedindo mais sinais, aí ele estava ainda um pouco inseguro, aí ele desceu no acampamento, e alguém falou um sonho que teve. E falou: certamente é a espada de Gideão. Aí aquilo foi dando um up assim nele. Vamos lá. E às vezes o Senhor está fazendo assim com você, que está acanhado, que está retraído. O Senhor está vindo com palavra, dizendo: vamos, vai, eu sou contigo, vamos, eu tenho um futuro para você, vamos, vai, se mexe, vai, bate a porta, vai. O Senhor está fazendo para que você acredite na identidade que Ele tem, como Ele vê você. Deixe ser convencido hoje pelo poder do Espírito Santo, como Ele vê você. Se convença. Você se vê pequeno, o Senhor te diz: eu te vejo um grande guerreiro, eu te vejo corajoso. Amém?
Aceite essa voz. Deixe essa voz fazer você dar passos de fé. Deixe essa voz fazer você bater talvez em porta que você não abriria porque você se acha pequeno, você acha que não dá, você acha que não tem condições. Ah, querido. Lembra o que o Senhor fez aqui nessa igreja? Querido, eu e o pastor Rodrigo, às vezes a gente entra, vê o terreno, as coisas, e a gente... Lembra quanto era? Quanto que era? Ih, a igreja não sabe. Por isso que eu tenho que ficar repetindo. Porque vocês esquecem, o Senhor não quer que a gente esqueça. 350 mil reais. Nós, igreja, nós não somos uma igreja de 1000 membros. É nós aqui, ó. É aqui, é nós. Ó. Olha uns para os outros aí. É nós. Da onde que veio o dinheiro? O Senhor abençoou vocês. Porque entrava dízimos e ofertas. Veio daqui do povo abençoado por Deus. Gente, eu não sou mais a mesma com as coisas que eu passei. Quando o Senhor vem e Ele fala sobre nossa identidade, que Ele está conosco, a história muda de foco. Não é mais se o meu bolso. Um dia Ele falou para mim, num jejum do Yom Kippur, eu sou o dono do ouro e da prata. E tem um outro texto que fala, eu sacudirei as nações, elas virão a ti e entregarão. E, gente, veio o recurso, que eu falo para o pastor Rodrigo, talvez hoje não tenha mais esse mesmo recurso. Porque quando o povo entrou, né, pastor Valdir, na terra prometida, cessou o maná. Você já viu esse texto? Cessou. Nós vivemos um tempo de uma provisão que não é mais o que entra agora, mas quando precisava, entrou. É isso. É isso que você tem que entender. Quando tem propósito, Deus manda. Cumpriu o propósito, Deus está mandando o necessário para a gente administrar agora. Esse é o nosso Deus. Ele vai suprir aquilo que você precisa. Você precisa ter essa identidade, ser forjado. Quando eu e o pastor Rodrigo, né, conquistas e tal, você olha, parece que não dá. O Senhor abre portas, o Senhor faz coisas, porque é uma postura de alguém que anda pela fé, alguém que sabe que Deus está com você e que Deus tem uma aliança. Deus não deixa a gente na mão. Então, leve isso para a sua vida. Amém? Amém. Você não vai sair hoje. Tem que sair daqui aleluiado. Você tem que sair daqui dando cada passo que você dá. Onde eu botar a planta dos pés, o Senhor disse que ali seria abençoado. Nosso andar tem que ser diferente, igreja. Você tem que ouvir a voz que vem do céu e diz quem você é. E sabemos que Gideão foi e cumpriu essa missão com louvor e deu tudo certo. E o Senhor se mostrou que estava com ele. E quando ele se posicionou em batalha, os próprios inimigos, uns aos outros, se destruíram. Mefibosete, 2 Samuel 9. Também, Mefibosete. 2 Samuel 9, a partir do 13 ali, Davi estava falando, tem alguém ainda da família de Saul? Resta alguém? Eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um filho de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos pés. 4. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu em Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Enfim, e tem toda a história. Aí Davi manda chamar, no 5. Manda chamar. Aí, no 7. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar, olha só, vou lhe dar. Querido, se alguém chegar na sua frente e falar que vai lhe dar. Eu sempre lembro da história da Cartier. Não sei onde que a Cartier contou, em algum
no supermercado que alguém queria abençoar, né, Cátia? Então, assim, ó, se alguém fala que está liberado, recebe. Seja humilde, receba. Aí ele disse, ó, vou lhe dar todas as terras que pertencem a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Querido, você é filho de Deus? Aleluia. Diga, eu sou filho de Deus. Sou filha do rei. Meu lugar é na mesa. Amém? É na mesa. Mas aí, Mefibosete tinha uma outra voz que estava querendo paralisar ele. O 8, Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Querido, talvez você não disse que você é como um cão morto, mas talvez você se depreciou. Talvez você se olhou no espelho e você falou coisas terríveis para você mesmo, não gostando de você, não se aceitando. E, enfim, todo esse sentimento dele. E o texto vai continuar e tal, e tal, e tal. E no 13 diz, Mefibosete era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Querido, teu lugar é na mesa. Você precisa receber a cura do Senhor. Alguma coisa que você acha que está faltando na sua vida, ele se apegava que era aleijado, né? Até ouvindo, né, uma ministração de uma pastora, ela falou, gente, quando a gente é filho de Deus, a gente é filho. É filho, é filho. Nós somos príncipes, princesas. Ele falou assim, se fosse o príncipe lá, é William? Tem William, né? Fosse ele, ela ainda fala assim, Deus o livre, mas sofreu um acidente, perder um pé, ficar aleijado alguma coisa, ele ia deixar de ser príncipe? Não. Então, às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que a gente não é mais digno. Às vezes, até algum pecado, alguma situação. Se você vai ver a história de Pedro, poxa, Pedro negou. Poxa, né? Negou Jesus. E daí, a voz do Senhor é aquela voz que vem restaurar. Ela vem dizer, filho, vem aqui. Lembra quando o Senhor ressuscitou? E ele vai falar, ó, manda chamar os discípulos e a Pedro. Essa é a voz que diz, ainda há um lugar na mesa para você. Ainda há um lugar de reconciliação. Deus tem perdão. Deus é um Deus de novos começos, de uma nova história. Não importa o que você errou, pisou na bola, o sangue de Jesus limpou, lavou, segue, agarra com Cristo. Essa é a voz que define você. Essa é a voz que define você. Você é amado, você é precioso. Então, como Mefibosete, ele, poxa, eu vou dar as terras. Ele se sentia como um cão morto. Então, às vezes, na nossa vida, às vezes a gente pode se sentir assim, mas Deus levanta Davis para vir e dizer, ó, eu quero te lembrar, você estava lá esquecido em Lodebar, mas eu vim aqui só para te lembrar que você tem um lugar à mesa. Você tem um lugar à mesa. E um lugar à mesa do rei, querida, é para comer o melhor desta terra. É para comer o melhor dessa terra. Tira toda a voz de miséria que tem na sua vida, de miséria. Não. O Senhor quer que você sente à mesa, e quem senta à mesa do rei é para comer o banquete. Para comer o banquete. Receba, tenha essa voz, aceite essa voz. Mefibosete teve que se rever. Ele se sentia como um cão morto. Mas ele deixou essa voz dizer, peraí, e ele aceitou sentar à mesa, está entendendo? Uma coisa é alguém vir dizer para você, ministrar uma cura, e você ouvir. Outra coisa é você deixar aquela palavra entrar. E tirar as tuas misérias, tirar esse sentimento de cão morto.
Você é um filho de Deus abençoado. Aleluia. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Aleluia. E, queridos, uma coisa que a gente vai ouvir a voz que está mais perto. Se alguém falar aqui para mim, o Rodrigo falar alguma coisa para mim, e a Carla falar lá no fundo, quem que eu vou ouvir melhor? Quem está mais perto. Quem que está mais perto de você? Você está mais perto de quem? Que voz que você está ouvindo? Você precisa estar mais perto do Senhor, em comunhão com o Senhor. Gente, é que daria outra mensagem. Mas me chamou muito a atenção. Sabe aquele texto de Samuel? Fala aonde Samuel estava deitado. Alguém sabe pela palavra ou não? Qual que era o lugar que Samuel estava deitado? Segunda Samuel 3. 3:3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O que tinha na arca? A arca da aliança? Palavra de Deus, as tábuas da lei. Isso é profundo. Quando a gente está perto disso, a gente está mais propício para ouvir a voz de Deus. Quando você acorda o teu dia e você tem aquele negócio de preciso ter um tempo com Deus, o meu tempo com Deus, ou fazer o meu devocional. Tem gente que não faz devocional aqui na igreja. Acorda, toma café e, Deus me abençoa, vem comigo aí, Senhor, vamos lá. Não, querido, é aquele tempo. Seja 5, 10 minutos. Aquele tempo de você meditar na palavra. Tem gente que aqui é crente, eu não sei qual, e não medita na palavra. Querido, você tem que rever teus conceitos. O Senhor fala, o Senhor quer falar, o Senhor quer abençoar a tua vida. Quando você está perto disso, você vai ouvir a voz dele. Você vai ouvir que ele está com você. O teu ser vai ser, ainda que a tua alma tenha algum sentimento, o lugar onde o Espírito de Deus se une é com o nosso espírito. E o espírito, ele é mais forte que a alma. Então, ainda que tenha sentimentos, quando você tem comunhão com Deus, quando o Senhor fala no espírito, a tua alma tem que se aquietar. Isso é forte, é tremendo isso. E, queridos, dependendo da voz que você dá ouvidos, um príncipe. Mefibosete não era um príncipe? Dependendo da voz que você ouve, um príncipe pode virar um cão morto, e um pastorzinho de ovelhas pode virar um rei. Dependendo da voz que você dá ouvidos. Não, e quem Deus usa para trazer a identidade para Mefibosete é quem? O pastorzinho de ovelhas. Deus usa o pastorzinho de ovelhas, Davi, que já tinha experiência disso, de ouvir a voz da rejeição, a voz do esquecimento. Poxa, era ele que era para ser ungido rei e foi, mas o pai nem faz questão de chamar ele para o jantar. Aí o profeta vai, não, mas não é esse. Ai, estou buscando aqui, ó. Pai, esse aqui também não. Pai, não é nenhum desses, eu estou assim, Deus me mandou aqui. Você não tem outro filho? Ah, tem um que está lá. Gente, talvez você já enfrentou isso na sua vida, na sua família, tá entendendo?
Você já enfrentou alguma coisa que você foi esquecido? Mas daí você vai deixar essa voz definir você? Você vai viver nesse vitimismo e dizer, eu sou esquecida. Eu sou a menos amada. Enquanto tem uma voz do céu dizendo que você é amada, que você é querida, que você é preciosa, precioso, escolhido, que voz você vai dar ouvidos? Eu escolhi ouvir a voz de Deus. E eu estou tão assim passando pela cura da minha identidade que aqui é dia das mães e estou eu pregando nesse dia. Está entendendo o nível que Deus trabalha na cura na gente? Hoje é dia das mães e euzinha, estou ministrando a palavra no dia das mães. Tamanha cura que o Senhor traz sobre a nossa vida quando a gente decide escolher ouvir a voz de Deus. Que voz que você vai dar ouvidos? Cara, tem escrevi essa palavra interessante, coloquei nas minhas paredes, no meu quarto, no meu banheiro. Decisão muda destinos. Decisão muda destinos. E nesse trabalho que eu estava lendo, estudando e eu escrevi uma palavra, manda a gente colocar no nosso espelho, eu tenho no meu espelho, tudo que Deus fala que você é. Tudo que Deus fala que você é, não o que as pessoas dizem. E todo dia, eu aconselho até a colocar no seu espelho e você falar em voz alta, determinar e declarar quem você é em Jesus. Está lá no meu espelho, está lá na minha cama, está lá na coisa. Decisão muda destinos e tudo que eu sou diante do que Deus me faz. E a gente tem que falar e sabe que todo dia você falar, você declara em alta voz isso, não, qualquer voz estranha que queira te diminuir para crescer, vai cair por terra. Amém. Porque a gente ouve a voz do Senhor e, de modo nenhum, segue a voz do estranho. Então, querido, eu queria orar por você hoje. Se tem algo que você vê que na tua vida, poxa, pastora, eu sou filho de Deus, eu sirvo ao Senhor, mas parece que minha vida está assim. Queria que você, querido, se colocasse de pé, se você puder. Tem uma voz que vem do céu que diz quem você é nele. Deixa essa voz te impulsionar no destino que ele tem para você. Moisés não se via como um libertador do povo. O quê? E lá, com Faraó, ele não se via. Mas veio a voz e disse, esse é meu plano, eu envio você e eu vou estar com você. Gideão, o mais pequeno, minha família, não. Corajoso, vai nessa tua força. Eu vou usar você, porque, queridos, Deus faz isso. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, diz a palavra. Eu não sei o que você tem que enfrentar, qual é o grande problema, talvez, que caiu na tua mão para você resolver. Mas eu queria que você desse ouvidos à voz do Senhor que diz nessa noite, eu estou com você, eu vou à sua frente, eu vou te fortalecer. Oh, Senhor Deus, nós queremos dar ouvidos à tua voz, queremos reconhecer a tua voz, reconhecer que é o Senhor, aprender a reconhecer como Samuel aprendeu a reconhecer. Ele ainda não sabia, mas depois que o Senhor se revelou a ele, o Senhor o estabeleceu como um profeta. Ele ouviu e ouviu e ouviu, e assim nós queremos também ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, a direção que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus.
Nós queremos reconhecer a voz do nosso bom pastor, aquele que nos chama para fora e aquele que vai adiante de nós. Nós queremos andar os nossos passos aqui nessa terra, guiados, ó Deus, pela voz do Senhor, pela direção do Senhor. Pai, se há pessoas aqui que se sentem, ó Pai, diminuídas, se sentem, ó Deus, menosprezadas, se sentem, ó Deus, tão pequenas, talvez como gafanhotos, como aquele povo que estava lá com Josué e Caleb deu o relatório, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, toca hoje nessa noite, Pai, na identidade, fala quem nós somos em Ti, Senhor. Oh, Pai, vem com o Teu poder, ó Deus, restaurar, curar toda ferida, como Davi foi ali esquecido pelo seu pai. E quando ele foi levar lá o alimento, lá quando estavam nas afrontas lá de Golias, os irmãos ainda caçoaram de Davi. E no fim foi Davi que o Senhor usou para derrubar aquele gigante. Então, ó Deus, que a Tua voz venha definir quem nós somos, ó Deus. Quem nós somos em Ti. Somos filhos. Somos filhos. Diga isso, eu sou filho. Você pode ir dizendo isso? Diga, sou filho. Diga, sou amado. Amado. Diga, o Senhor me desejou. Sabia que o Senhor te desejou? Ele desejou que você viesse a esse mundo. Diga, eu sou escolhido. Diga, eu sou filho do rei. Tem uma mesa. Tem um lugar para mim na mesa do rei. Tem um lugar para mim na mesa do rei. Diga, tem um banquete colocado à minha frente. E diga isso, eu posso comer e me deliciar. Porque eu sou filho do rei. Eu sou filha do rei. Oh, Senhor, se você quer e sente que você precisa ser curado na sua alma, diga para o Senhor, Senhor, cura a minha alma. Se você tem lembranças, e isso talvez ainda é forte na sua vida, tem pessoas que passam por situações traumáticas, dolorosas, às vezes na infância, na adolescência, ouviram palavras e palavras são tão fortes, né? Às vezes ficam ecoando. Se você quer que o Senhor venha limpar, fala para o Senhor, Senhor, limpa essa minha memória. Fala para o Senhor, tira o volume dessa voz. Fala para o Senhor do seu jeitinho. Fala, Senhor, abafa essa voz. Talvez você não vai poder fingir que nunca aconteceu, porque aconteceu. Mas você pode dizer, Senhor, abafa o volume dessa voz estranha. Me ajuda, Senhor. Eu quero que o Senhor fale mais alto dentro do meu ser, dentro do meu espírito. E venha, Deus, me fazer andar nessa terra como um vitorioso, vitoriosa, como um guerreiro que não tem medo das batalhas. Aleluia, aleluia. Eu queria impor as mãos sobre você, eu e o pastor Rodrigo. Você que desejar vir aqui na frente, receber uma unção de você ouvir a voz do Senhor, de você estar nesse destino, te impulsionar nesse destino que talvez você nem se enxerga nesse destino, mas é algo que o Senhor quer te colocar. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Aleluia, aleluia. Pastora Tânia também quer estar orando. Aleluia, aleluia, aleluia. Era massore que tarabachás.